Todo mundo fala português? Então, ok. A gente vai seguir essa aqui em português. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ian. Eu sou front-end aqui na Albay. Eu vou estar aqui com o Gustavo. A gente vai apresentar para vocês como é que a gente cria uma aplicação com Next.js, React e usando o Style Components. Esse é o nosso propósito hoje. Então, a gente tem uma horinha para criar uma aplicação, usar algumas ferramentas do Next, usar o Style Components, criar alguma coisa. Então, vamos para frente aqui. Primeiro de tudo, o que é o Next.js? O Next.js é um framework React com foco em produção e eficiência criado e mantido pela Vessel. Mas para a gente entender isso, primeiro de tudo, o que é um framework e o que é uma biblioteca. O React é uma biblioteca, o React é um framework, o Next é um framework. Qual é a diferença disso aí? A diferença principal desses termos é a inversão de controle. Quando a gente utiliza uma biblioteca, a gente comanda, a gente faz o que a gente quer. Então, por exemplo, no caso do React, a gente tem diferentes maneiras por exemplo, onde colocar nossas rotas, onde criar os nossos componentes, as nossas páginas, como é que a gente quer organizar isso. E no caso do framework não é assim. A gente tem que obedecer algumas coisas que o framework nos impõe. Por exemplo, seguindo esse mesmo caminho das rotas que a gente vai abordar, no caso do Next, ele só vai reconhecer como uma rota o que tiver dentro da minha pasta Pages. Então, se eu criar um arquivo e colocar dentro da minha pasta Pages, ele vai entender que aquilo é uma rota. Então, eu já posso acessar essa rota diretamente. Então, aqui, como tem na imagem que eu coloquei para vocês, o framework chama o seu código e o seu código chama a biblioteca. Então, quem comanda no final de tudo quando você utiliza um framework é, nesse caso, o Next. Então, é por isso que a gente tem que adequar algumas coisas que ele nos impõe. Não é do jeito que a gente está acostumado a fazer só com React, não é do jeito que a gente quer sempre. Tem que se adequar a algumas coisas. Quem é que está usando o Next? Como vocês podem ver, tem algumas empresas relevantes que estão usando o Next aqui, então é um tópico que é útil. Eu uso diariamente o Next e o React no meu trabalho. Acredito que o Gustavo também usa o Next também diariamente, em projetos bastante robustos também. Então, é algo que a gente vem utilizando e a gente vai trazer aqui para vocês uma introdução, mas que já é o suficiente para, dessa introdução para frente, vocês terem alguma base para já começar, já trabalhar com o Next de uma forma tranquila. Bem, isso aí chega a minha parte aqui. Eu vou fazer um pequeno overview das principais funcionalidades aqui do Next.js. Bem, primeiramente, o Next.js ele é híbrido, então ele funciona com as páginas em SSG, ou SSR. O que seria isso? O SSG é o Static Site Generation. Em exemplos práticos aí, vamos supor que você tenha um blog e você tenha alguns posts que você faz diariamente, de tempos e tempos, e essa página não vai se mudar. Tu vai criar ali uma explicação para algum dev, e essa página não vai se mudar muito. Então, com Static Site Generation, você builda a sua aplicação. Então, você tem uma aplicação otimizada, uma página otimizada, e você dá deploy nisso. E o SSR? O SSR que seria Server Side Rendering. Vamos supor que você tenha um website, múltiplos usuários entrando no seu site todos os dias, para vários locais aí do mundo, e muita gente dando commit ali no seu código, trazendo novas funcionalidades, novas features. Então, o Server-Side Rendering, ele sempre vai puxar do seu servidor coisas novas. E você pode utilizar isso mixado. SSG e SSR, você sempre vai utilizar mixado em várias páginas do seu projeto. Você pode ter vários caminhos diferentes, com diferentes abordagens ali. Eu coloquei ali na frente with CSR. O que seria o CSR? É o Client-Side Rendering. E se você já mexeu um pouco no React, já conhece um pouco, você pode usar um useEffect. Se o usuário altera alguma coisa ali na página, vai se atualizar, sei lá, clica no botão, altera alguma coisa, alguma funcionalidade, algum nome, algo do tipo. Então, você mixa tudo ali, o SSG, SSR e CSR. Essa é a primeira funcionalidade do Next.js. Temos também o Hot Code Reloading, ou também chamado de Fast Refresh. O que seria isso? Quando você faz ali a mudança no seu código, em Development Stage, ou seja, todo o meu código ali alterando, automaticamente aparece a alteração no seu browser. Então, isso é muito bom para o desenvolvimento. Temos o roteamento automático,
Como o Ian falou, o Next.js é um framework. Ele obedece ali a uma estrutura nas páginas. Então, todo o seu caminho da URL é feito dentro da página do folder Pages. A gente vai mostrar um pouco mais à frente aí como funciona isso. Temos code splitting automático. O que é esse code split? Quando tu faz a build do seu projeto, e você vai jogar isso para produção, o code splitting, ele otimiza todas as suas páginas para que quando o usuário entrar ali naquela página, ele vai download na menor quantidade de arquivos possíveis. Então você tem um load time bem melhor na sua aplicação. Suporte a TypeScript, eu acho que está crescendo demais o TypeScript hoje, que seria ali a tipagem do JavaScript, né? Pensa nele aí como um Java. Se você não teve a oportunidade de conhecer o TypeScript, por favor, a documentação dele é muito boa. Inclusive do Next.js, se você tem a oportunidade de dar uma olhada na documentação do Next.js no próprio site, tu vai ver que tem muita coisa boa lá, é muito bem explicado. Tem a internacionalização. Bem, sobre internacionalização, aqui na empresa a gente não utiliza a internacionalização do Next.js, mas eu tenho bons feedbacks sobre isso. Vamos supor que você tem um website ali disponível para vários países, com várias línguas diferentes. Então, você tem já esse suporte built-in dentro do Next.js. E nós temos ali a otimização de imagem. Bem, acho que todo mundo que já passou por alguns websites, que a gente vai dando scroll ali e as imagens vão aparecendo de pouco a pouco, que isso chamaria o lazy load. O Next.js já tem isso, built-in também. Isso é ótimo. Ele também, por exemplo, vamos supor que você está acessando uma página ali de um celular e tu carregou uma imagem demasiada grande ali no seu código. O Next.js, ele tem um component que cuida disso para você também, da otimização da imagem. Bem, com isso, por que a gente vai utilizar Next.js? Eu acho que se você viu que isso serve para o seu projeto, essas são aí as razões para você utilizar o Next.js. Se você acha que isso, para criar um blog, para criar um website com múltiplos acessos de usuário, seria uma boa ideia de você usar o Next.js. E acrescentando um pouco mais, tem um processo também quando você faz o build do seu projeto Next.js, que é o Minifine. O que o Minifine faz? Ele diminui o seu código. Algumas pessoas já estão familiarizadas com esse processo. Diminui o seu código, bota tudo em uma linha. Então você tem um arquivo bem menor ali no final. É isto. Agora vamos para o Style Components. Eu deixo com o Ian. Legal. Primeiro de tudo, o que é o Style Components? É uma biblioteca que a gente vai poder escrever CSS da mesma maneira que a gente, por exemplo, chama uma variável de uma string. A gente usa um template literal, então a gente vai usar um tag de template literal e vai utilizar o Style Components. Então, o que é isso? A sintaxe é mais ou menos isso aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente pode chamar as regras de CSS normalmente como a gente chama, e pode também usar variáveis, acessar props e tudo mais. Então, por que a gente utilizaria, por que eu iria adicionar isso no meu projeto? A gente ganha muita facilidade de manutenção. A gente vai fazer alguns componentes aqui, vocês vão ver que é muito mais legível do que usar, por exemplo, CSS modules, ou usar template inline, usar o style inline. É muito mais legível dessa maneira. A gente tem um fácil controle de props. Também tem uma curva de aprendizado muito baixa, então vocês vão ver com o que a gente vai fazer aqui, vocês já vão ver o suficiente para para poder utilizar o Style Components no projeto de vocês. A gente vai fazer um tema global, vai criar um componente, vai fazer tudo isso. E ele tem uma funcionalidade que já casa um pouco com o Next, que é o suporte a SSR, né, que é o Server Side Rendering, com o Server Style Sheet. Então ele casa bonitinho com o Next, a gente vai brincar com isso aqui agora. E então acho que agora a gente vai começar a parte que todo mundo quer ver, que a gente está aqui no slide, mas eu acho que o que todo mundo quer ver é código, né? Então vamos para o código. Para começar, deixa eu só confirmar aqui, vocês estão vendo o VS Code e uma aba aqui do lado, certo? Isso. Sim. Ok, legal. Então vamos lá, vocês conseguem ler o que eu estou escrevendo aqui? Fácil? Sim. Sim. Para mim tá suave. Então vamos lá, a gente vai fazer um create next app
npx create next app, e ele vai me perguntar qual é o nome do meu projeto. Eu vou chamar o meu projeto de Our Project. E ele vai instalar tudo o que precisa, vai colocar o React, dependência, React DOM, vai instalar o Next. E como é um projeto novo, eu estou criando, isso normalmente não demora muito. Mas esse é um processo parecido com o que ele vai fazer para fazer o build do projeto. E o Gustavo já trabalha com isso, e eu também, a gente trabalha com projetos maiores. Se você precisar fazer um build, para um build de um projeto Next que já é bem robusto, com muitas páginas, isso pode demorar um pouco. Mas normalmente não demora muito. Então eu vou abrir aqui o nosso Our Project. Já tenho ele aqui. Então vamos lá, vamos entender o que é que ele traz para a gente aqui. Do Next. Ele traz uma pasta styles que ele vai colocar alguns estilos que ele já usa no arquivo que ele traz para a gente aqui, que seria esse index, que a gente já vai chegar nessa parte. Então, na pasta styles, ele só colocou alguns CSS que ele vai usar de maneira global e um CSS que ele vai utilizar como módulo aqui para a minha homepage, que ele já dá para a gente. A diferença principal de uma aplicação React, é uma surpresa para alguns quando abre aqui, é que ele não tem nenhum arquivo HTML na pasta public. Então, o que a gente está acostumado quando faz um projeto em React? Quando a gente abre a public, vai ter o nosso favicon lá, que você pode mudar, vai ter um arquivo HTML, que normalmente vai ter um monte de texto lá dizendo que você precisa de JavaScript, etc. E vai ter lá uma div com um ID root, ou um ID app, dependendo da versão que você utilizar, que é dentro dessa div que o seu projeto vai correr, que o seu projeto vai rodar. Então, aqui a gente não tem isso. Então, como é que o Next faz isso? O que a gente escreve aqui é como se fosse uma abstração do site que a gente está criando. Então, quando a gente builda, é que o Next faz, ou quando a gente faz o serve, é que o Next faz a criação desse arquivo HTML para a gente. Então, inicialmente, ele não está aqui, porque ele vai ser criado quando a gente der o serve, quando a gente der o build e assim por diante. Vamos chegar aqui na parte do Pages. Ele traz uma API para a gente, então a gente tem uma API local, ele traz aqui já dando um response, o John Doe aqui, o nome no caso, e também ele traz o nosso app, que é como se fosse o app do React, é dentro disso aqui que a nossa aplicação toda vai correr, e também o index. Então, deixa eu correr isso aqui. Eu vou mudar isso aqui só para um command prompt. A gente vai correr com npm run dev. Por quê? Vou vir aqui no meu package.json. A gente tem esses scripts aqui. A gente tem um dev, o build, o start e o lint. Se eu tentar correr aqui, um start, ele não vai deixar eu correr. O que ele vai me dizer? Olha, try building your app with Next Build before starting the production server. O nosso start no Next é diferente do nosso start no React. O que ele vai correr quando eu der start é a nossa versão que a gente fez build. Então, se eu quiser abrir um servidor de dev, um servidor onde eu vou trabalhar, o que eu vou correr não é o meu npm start, eu vou correr um npm run dev. Porque o start é só depois que eu fizer um build, e aí eu vou correr esse build. Então, aqui, ok. Ele já vai abrir aqui o nosso servidor. E a nossa aplicação Next já está a correr aqui na nossa porta 3000. Vamos ver aqui o que é que ele traz agora aqui mais para a gente dentro dessa pasta Pages. Vamos entender como é que funcionam as rotas que a gente falou tanto na apresentação, no slide, como a gente vai entrar mais agora em mais detalhes. A gente tem um index, certo? A rota que ele reconhece como index é essa principal, que é o localhost 3000. Ele reconhece o arquivo index. Então, vamos dizer que eu quero criar uma página de produtos. Então, eu posso criar na minha página de produtos como? Eu posso criar um products. Eu vou criar como JSX só para ter algum autocomplete que o meu VS Code me dá. Então, se eu criar como JSX, eu posso fazer isso aqui, só para ficar mais fácil, porque se eu não criar, ele vai apenas escrever div se eu fizer isso. Então, eu posso criar isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de Products Page. E agora, se eu vier no meu navegador e digitar /products, ele vai entrar no meu Products Page, que é essa página que eu tenho aqui. Minha página. Então, eu tenho essa maneira de fazer a minha página de produtos, como também eu posso fazer
dessa maneira aqui. Como eu apaguei o arquivo, ele já reconhece que essa rota não existe. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma pasta com o nome products. Dentro dessa página, eu posso criar um arquivo index, JSX, ou TSX, o que você preferir. E aqui, eu vou ter o meu products page. Então, se eu vier aqui, eu vou ter a minha página de novo. Qual é a diferença de eu criar só um arquivo products na minha raiz do meu pages e de eu fazer uma pasta products e criar um arquivo index dentro dela? Se eu quiser alinhar uma rota, eu preciso criar uma pasta. Então, por exemplo, eu tenho a minha página de produtos. O que é que a gente tem numa página de produtos? Vamos supor que a gente é uma loja. A gente é uma loja de quê, Gustavo? Artigos esportivos. A gente é uma loja de esporte. Então a gente é como se fosse a Decathlon. Então a gente vai fazer o quê? Então lá na minha página de produtos eu vou ter 10 produtos que vão ser, sei lá, vão ser 10 tênis, vão ser 5 blusas e 3 tênis, 2 calças e etc. Então essa vai ser a minha página de produtos. Normalmente qual é o funcionamento disso? Eu tenho uma listagem de produtos. Quando eu clicar em um produto, eu vou para a página de detalhes desse produto, certo? Então essa rota normalmente seria uma rota alinhada. Então eu vou ter /products, meu produto, certo? É assim que se eu quiser ter esse tipo de comportamento, eu preciso criar a minha pasta products. Se não for uma rota final, eu preciso fazer isso. Se for uma rota final, eu posso fazer como index aqui. Eu não vou ter localhost barra index barra nada. Então, como index é final, eu posso deixar ele só dentro da minha pasta products. Então, agora eu tenho a minha listagem de produtos. Como é que eu posso criar a minha página de produto, a minha interna, a página de detalhes? Eu vou criar uma rota dinâmica, que é esse ID JSX. Por que eu estou chamando isso de ID? Isso vai ser o identificador do meu produto. Eu tenho 10 produtos, como a gente falou, é uma loja de esporte, a gente vai ter 5 tênis. Eu não vou criar uma página para cada tênis. Eu vou ter a mesma página consumindo a informação dos tênis, cada um do seu tênis, certo? Cada um do seu ID. Então, o que vai mudar na minha página? É o meu ID. Então, isso aqui vai ser o meu identificador. Como isso aqui é um parâmetro dinâmico, a gente abre esse colchete e coloca o meu parâmetro dentro. Então, eu vou criar aqui a minha página de produto, product detail. E aqui eu vou entrar /products, /1234. E aqui eu estou na minha página de detalhe de produto. Meu produto detalhado. Ok. Então, esse ID que eu tenho aqui, esse 1234, numa situação real, o que é que ia acontecer? A gente ia pegar esse produto 1234. Exatamente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem um ID 1234, então a gente vai ter que fazer uma request numa API real, numa API que tem as informações desse produto 1234, e trazer as informações desse produto e fazer serve delas na minha tela, certo? Então, como é que a gente vai primeiro extrair essa informação 1234 da minha URL? O Next tem um hook para a gente, chama useRouter, que vem lá do Next, do meu router também. E aqui eu vou só utilizar o meu hook. Como eu crio o useState, como eu crio outras coisas, eu vou utilizar o meu hook aqui. Então vamos primeiro entender o que é que a gente tem aqui. Vou dar um console log nesse meu router. Ele traz um objeto. O que é que eu tenho nesse objeto? Ele traz várias informações sobre a minha rota. Todas as informações que tem no meu router, exatamente. O SPath seria a minha rota completa, que seria o meu /products /1234. E aqui o que a gente quer vir buscar é o meu query, que tem o meu ID 1234. Mas como é que ele sabia que isso aqui era um ID? Ele vai buscar nisso aqui o nome que eu coloquei do meu parâmetro dinâmico aqui quando eu criei o meu arquivo. Então, se eu vier aqui e disser que o meu parâmetro dinâmico é Gustavo. Pode ser vários Gustavos. Quando eu fizer aqui e eu vier aqui no meu query, o meu parâmetro agora é Gustavo. Então, isso aqui ajuda a gente também a manter um padrão quando a gente vai fazer os nossos requests, a criar as nossas coisas, os nossos IDs e etc. Então, eu não vou deixar aqui o Gustavo. Eu vou colocar aqui o meu ID. Vou fazer o meu refresh. E aqui ele vai voltar a ter o meu ID de novo. Ok, então vamos dizer que eu quero armazenar o meu
quero pegar o meu ID. Eu vou chamar aqui um MyProductID. Vou dizer que é o router. Lá dentro do query eu tenho isso. E lá dentro eu tenho o meu ID. Então, se eu der um console log agora no meu ID, o que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, na situação real, o que é que a gente ia fazer agora? Agora que eu tenho o meu ID, eu vou fazer um fetch. Eu vou fazer um fetch, que é a maneira mais simples que a gente tem de fazer isso aqui, mas tem gente que usa Axios, pode usar também SWR, tem diferentes maneiras de você fazer um hit no API. Eu só um fetch porque é só um exemplo, isso não é tão relevante para a gente aqui agora. Então, simulando o que a gente está na nossa API local aqui, barra API, como a gente tem aqui. Então, vamos dizer que a nossa API estivesse esperando receber um ID. Como é que eu ia fazer? Ia fazer barra API, barra hello, que é o nome do meu arquivo, barra, vamos dizer que seria o meu myProduct ID. E ele não reconheceu por quê? Porque eu coloquei aspa e isso aqui tem que ser um template literal. Pronto. Então aqui ele já sabe que essa aqui é o meu MyProductID. Ele vai fazer um hit nessa API. E isso aqui não vai dar certo porque essa API não está esperando receber isso, certo? Então ele não vai encontrar isso aqui. Mas no caso eu receberia isso aqui. E aqui eu receberia o meu data. Vamos fazer na situação real mesmo. Então seria um getData. Que seria uma async. Se vocês não tiverem familiaridade com essa parte de async, etc., a gente pode fazer um outro webinar sobre isso, mas o foco não é esse, então é por isso que eu estou só passando meio que direto sobre essas questões do async. Isso aqui é um promise, então eu tenho que esperar isso aqui. E eu vou dizer que isso aqui é um data que vai esperar o meu resp.json. Então aqui eu teria o meu data, certo? Vou tirar aqui, a gente vai fazer um fetch nessa API. Eu vou deixar aqui como só o hello. Já tenho isso aqui. Eu vou importar alguns hooks do React aqui que vocês já têm. Eu acredito que a maioria de vocês já tem alguma familiaridade. Quebrou porque eu estou mudando aqui. Então vamos lá. Agora que eu tenho eu vou criar o meu snippet. Eu vou dizer aqui o meu myData. E vou deixar isso aqui, vou inicializar esse estado como uma string vazia, certo? E agora aqui, quando eu receber o meu data, set myData, eu vou dizer que ele vai receber o que eu estou trazendo desse meu response aqui. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou só colocar o meu myData para ser renderizado. Certo? O que falta aqui eu fazer ainda? Eu tenho que tirar isso aqui. Opa! Eu tenho que apagar isso aqui. O que está faltando ainda para a minha aplicação? Eu preciso chamar isso aqui. Essa função precisa ser executada. Eu vou colocar um useEffect vazio para ela ser executada só uma vez. Eu quero que ele faça só uma vez. Então, aqui eu vou fazer... getGata lá em cima. Tá getGata na linha 9. Por isso que ele não está chamando. Pronto, agora sim. getGata. O que está dando aqui? Ok, o que ele está dizendo? MyProductID, eu não preciso mais disso aqui. Ok. Porque lá dentro ele está me trazendo o name. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui agora o que ele estava reclamando. Aqui dentro eu estou falando para ele me trazer um data. Eu estava só jogando dentro do meu estado o meu data. E o que ele vai me dizer? Que um objeto não é um React Child válido. Que isso aqui é um objeto. O meu data é um objeto. O que eu quero é a informação que está dentro do meu name. Então o que eu tenho que fazer aqui para setar no meu objeto ou no meu estado é o meu data... Coloquei um traço, desculpa. Data.name, ok. Então a gente está fazendo um hit no API. É uma API local, mas é uma API. Então a gente está fazendo um hit e trazendo a informação aqui do meu sapato, né? Então vamos mudar esse nome aqui.
O que vai ser aqui, Gustavo? LeBron James, um sapatinho dele, alguma coisa assim. LeBron James, sapatinho. Pronto, a gente tá comprando um LeBron James sapatinho, tá vendendo aqui um LeBron James sapatinho e a gente vai voltar para cá. Então, beleza, a gente acabou de fazer isso aqui. O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos pensar no seguinte cenário. A gente tem uma aplicação, a gente tem uma página, que é uma página de detalhes de um produto. Essas informações não mudam com tanta frequência, certo? Então, vamos lá, o LeBron James sapatinho, ele na descrição, o nome, a foto dele não é algo que muda com muita frequência. É quase nenhuma frequência. O máximo que vai acontecer vamos lá, essa semana ele está por R$ 59,90 e na semana que vem ele vai estar por R$ 39,90. Então, o que a gente pode se beneficiar do Next nessa situação? A gente pode fazer isso aqui, buildar uma página estática que vai ser servida para todo mundo que utilizar. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A gente vai criar agora uma página que toda vida que alguém entrar nela, vai ser servida a mesma página. Então, eu não vou precisar hitar a minha API de novo, eu não vou precisar hitar o meu banco de dados, eu já tenho essas informações e a gente vai utilizar sempre as mesmas informações. Então, vamos lá fazer isso. Precisa ter esse nome por causa do Next, tá? A gente vai lá buscar props estáticos. E o que ele vai me trazer? Ele vai simplesmente me trazer props. E o que ele vai me trazer aqui dentro de props? Ele vai me trazer o meu name. E aí agora o que eu vou passar a fazer? Eu vou dizer que isso aqui é assíncrono. E vou passar a fazer esse fetch aqui dentro do meu getStaticProps, certo? Então vamos lá. Deixa eu indentar esse código aqui. Eu tenho isso aqui. Então agora, em vez de eu colocar dentro do meu estado, como a gente tinha feito, eu não preciso de mais nada disso aqui. Posso jogar tudo isso fora. Fica só com o meu return. Não preciso também mais desse estado. O que eu preciso fazer aqui agora é só dentro do meu props. Eu vou passar um data.name. Aqui eu preciso exportar isso aqui para ele poder executar. Pronto, tem isso aqui. E agora no meu componente eu só preciso receber props. Então agora aqui o que é que eu tenho de props nele aqui? Em vez de usar esse, eu vou apagar esse router para não ficar dúvida. E eu voltei agora ao meu props.name. Pronto. Esse erro aqui quer dizer o quê? A gente está utilizando uma página dinâmica, certo? Uma rota dinâmica, como a gente criou aqui. O meu ID pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente trabalha com esse tipo de página dinâmica, o Next precisa de uma informação que é o meu getStaticPaths, que seria o que de forma rápida. Ele precisa saber o que é que ele faz se o usuário chegar lá na minha URL e colocar Robson. Que ele está esperando receber 1, 2, 3. Ele está esperando um ID de um produto que existe para poder funcionar bem. Então ele precisa saber o que é que ele faz. Ok, esse ID não é válido, esse ID não existe, o usuário foi lá e trollou a URL, isso aqui não vai trazer nenhum produto, o que é que eu faço? Então ele precisa saber, ele precisa ter também um SportCount getStaticPaths. Que isso aqui vai ser nada mais que apenas um return. E o que é que ele vai me trazer? Ele vai me dizer o que é que ele faz com esses paths, que é um array. E eu vou colocar só um fallback aqui, colocar true. Normalmente não é assim que a gente faria, mas vai ser assim. E agora ele já me traz o meu LeBron James sapatinho aqui, hitando a minha API com o meu props estático. Então ele não vai ficar hitando sempre que eu quiser fazer. O que falta aqui para isso acontecer? Eu vou dizer qual é o meu revalidate. Qual é o meu período de revalidação das informações que eu tenho. Então se eu colocar 10 aqui, ele vai buscar essa informação nova a cada 10 segundos. Então, como é que a gente pode testar isso aqui de uma maneira mais fácil? Em vez de eu trazer uma string, eu vou trazer um número aleatório entre 0 e 1, certo? Porque LeBron James sapatinho vai ser sempre LeBron James sapatinho, ninguém nunca vai ver diferença nenhuma. Mas math random aqui, ele vai me trazer um número aleatório entre 0 e 1. Então a gente consegue acompanhar as diferenças, certo? Vamos lá. O que ele vai trazer aqui para mim agora? 092, 0053, 0536,
0,927, ele está mudando. E ok, você está mentindo para a gente. Você acabou de colocar o revalidate aqui e o negócio está continuando buscando lá, mudando o dado sempre que você dá um restart. Por que isso está acontecendo? Eu estou no meu ambiente de dev. Isso é um comportamento que vai ser validado para produção. Então agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer um build de produção. Eu vou vir aqui. Eu vou mudar isso aqui para um prompt. Eu vou correr o meu npm run build. O interessante é que essa parte do Next é o que a gente falou, que é o Hot Code Reloading, né, e o Fast Refresh. Então toda vez que você atualiza, ele refaz tudo para você. Sim. E se reparar no código ali agora diminuiu bastante, né? Não tem mais client-side rendering, é tudo com SSG, não tem mais os effects, e você está chamando a API e trazendo seus dados para o website. Isso já vem a funcionalidade do Next. Ok. Ele não está deixando, eu acho que ele não está deixando eu fazer porque eu estou com isso aqui correndo. Ou é alguma permissão do meu PC? Será? Talvez. Ok, ele buildou. Olha isso. Então agora eu vou dar meu npm start que a gente tentou dar naquela vez. Ok. 0035. Ele vai rodar na mesma porta, então não preciso mudar a rota nada. Eu preciso só vir aqui. 0014. Pode ver que quando eu dou o reload aqui agora, ele chega a praticamente nem carregar, porque por mais que seja uma API local, ele faz o hit mesmo. Então aqui a gente vai ficar por 10 segundos. A cada 10 segundos ele vai atualizar esse dado. Então agora vamos pensar aqui numa situação real. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa loja de eletrônico. Vamos pensar na Vorten, que todo mundo conhece aqui. Vamos pensar num produto como um iPhone. Todas as descrições do iPhone, o preço, isso tudo não muda com frequência. Então pensa num site que tem um volume de tráfego que uma loja grande como a Vorten tem, recebendo várias pessoas vendo como é que está o iPhone, se compra, se não compra. Quanto de recurso eu poupei aqui com poucas linhas de código, que isso aqui são 15 linhas de código. Só isso aqui vai me poupar de irritar uma API, de irritar um banco de dados, trazer essas informações de novo, porque essas informações são todas praticamente estáticas. Então, mas Ian, se o produto mudar de preço, ok, o produto vai mudar de preço, então você pode só refazer o hit na API, mas manter isso aqui, não é algo que muda com frequência. Você não vai mudar o preço do seu iPhone a cada 10 segundos, a cada 1 segundo, e vamos dizer que, sei lá, a cada 10 segundos entra alguém na página do iPhone na Vorten, por exemplo. Então aqui, isso é algo que não tem tanto impacto assim no front, mas tem bastante impacto na economia de recursos que a gente vai fazer para servir essas informações. Então, se a gente parar para pensar que o hit na API é pago, o hit no banco de dados é pago, é uma conta que alguém está deixando de gastar bastante dinheiro e o resultado final para o usuário é mais rápido. Então, a gente está poupando grana e para o usuário final ainda é mais rápido. Por quê? Porque ele não precisa fazer o hit na API, eu não preciso esperar um fetch, ir lá na API, no banco de dados, e buscar essas informações e voltar. Eu já tenho elas, então pediu essa página, eu já dou, já está pronto. Eu já tenho essas informações porque eu já fiz esse fetch antes. Então isso aqui é um dos motivos que eu uso o Next no meu trabalho, que a gente optou por utilizar Next. Isso aqui é uma grande vantagem de performance. E agora, Gustavo, falar alguma coisa? Eu ia falar para você fazer um esqueminha aí. Vamos supor que a página atualize, sei lá, de 7 em 7 dias essa página atualiza por semana e eu quero colocar isso. Como é que a gente faria? Vamos lá. Isso aqui está em segundos, certo? Então, 60 vezes 60 que daria 1 hora dá 3.600. 3.600 segundos vezes 24 vezes 7. Então aqui eu vou ter o meu revalidate que é 3.600 segundos, 1 hora, vezes 24 horas, vezes 7, que dá 7 dias. Então isso aqui iria atualizar uma vez por semana. Eu faço essa conta aqui em outro canto e trago só esse número para cá no meu revalidate e ok. Então isso aqui iria atualizar uma vez por semana. É um período bastante longo. Nunca trabalhei assim em uma página que atualizasse uma vez por semana, mas uma vez por dia é comum. A gente não precisa atualizar as páginas uma vez por semana, mas diariamente é o ok. Porque até se, por exemplo, numa situação real, seria amanhã vai começar uma promoção. Então, para amanhã o preço muda.
Então a gente muda o preço no banco de dados. Então amanhã, quando ele fizer o hit dele diário, vai trazer o preço novo. Ok, então depois de amanhã a promoção acaba. Então eu vou lá no meu banco de dados, mudo. Quando a API for lá buscar a informação para poder me jogar no front, quando eu fizer o meu hit diário, ele vai trazer o valor normal. Então isso aqui seria uma situação que a gente utilizaria. Vamos lá, vou fazer um teste aqui agora, eu vou botar 6.000 e vou ficar aqui. É só um exemplo, tá? Eu não vou esperar 6.000 segundos, porque isso aqui acontece bastante. Vamos lá. Pronto, ele mudou em 10 segundos. Por quê? É algo que vai acontecer com todo mundo quando for trabalhar com Next. Eventualmente você vai correr a build de produção. Lembrando que a gente correu isso aqui com npm start. Então eu estou aqui, fiz uma alteração e não aconteceu nada aqui. Eu vim aqui no meu index, vim aqui na minha página, mudei isso aqui do meu produto detalhado com o próprio name. Não muda. E eu vim aqui e nada acontece e eu já estou batendo a cabeça 2 horas com o problema e nada sai do canto. Você está correndo a build de produção. Se você quiser ver as informações que você está atualizando, você tem que parar a sua build de produção, voltar para o seu ambiente de dev. E aí você vai ter as suas informações de novo. A gente estava correndo o start, porque a gente fez build para ver a questão do revalidate, dele só fazer o fetch na API a cada 10 segundos. Então aqui agora não muda. E agora aqui, sim, eu estou no meu ambiente de dev e tudo bem. Legal, vou apagar tudo isso aqui, que agora a gente vai falar do Styled Components, certo? Vamos lá, eu vou adicionar aqui o Styled Components. Opa. Como é que a gente faz uma brincadeira com o Styled Components? Vou adicionar ele aqui no meu Yarn. Ele é salvo como uma dependência do projeto. Ok, joguei ele aqui. Vou fazer aqui uma mudança que é normalmente como todo mundo trabalha, e então vou criar minha pasta src aqui. Vou pegar tudo que tem em pages e em styles e vou jogar para dentro de src. Ouve? Pegando. Deu uma Ele tá pensando. cansada, deu uma cansada. O PC deu uma cansada. Deu uma cansada. Enquanto que ele está pensando aí, a gente mostrou o SSG para vocês. Eu vou deixar um link aqui do SSR, que é o Server Side Props. Acredito que a gente usou 2 functions ali para trabalhar com SSG. Quando a gente vai para o SSR, a gente usa apenas uma function. E é bem simples. No próprio site do Next.js vai te mostrar como utilizar. E no momento é isto. Meu PC cansou. Vou tentar correr o servidor de dev aqui que o meu PC cansou. E agora ele não deixa porque ele está fazendo alteração aqui. Tu não tá rodando no terminal ali, no outro terminal? Meu herói. Por isso que tem devs aqui. É por isso que ele tá demorando a fazer isso. Ok, legal, era isso mesmo. Legal, vou passar aqui também. Tá bom, só isso aqui já é o suficiente. Obrigado, herói meu herói do rodando no outro terminal. Então vamos lá. Tá correndo aqui. Eu tô na página de detalhe do meu produto. E aqui agora dentro do meu src eu vou criar... coisa que eu não falei, mas que pode passar despercebido, é legal. Eu movi a pasta Pages para dentro de outra pasta e mesmo assim o Next reconhece que essa aqui é a rota. Então o Next vai buscar a pasta Pages e ele vai procurar ela no projeto e ele vai encontrar. E ele vai usar a sua pasta Pages como rota. Então ele encontra, mesmo que eu mova ela de lugar, coloque dentro de source e dentro de rotas e etc, ele vai buscar a minha pasta Pages onde ele precisar achar ela. Então eu vou criar aqui dentro só uma pasta Components. E vamos criar aqui dentro de Components uma pasta Button. E vou criar aqui também uma pasta Card. Ok. Isso aqui se aproxima mais como todo mundo trabalha. Normalmente está tudo dentro de uma pasta src. E aí tem uma pasta de componentes, uma pasta com as páginas. Aí eventualmente vem a pasta com os hits da API e tudo que precisa. Mas vamos lá. Dentro do meu button eu vou criar o quê? Eu vou criar o meu button.jsx. E também o meu button.styles.js. Por quê? Para ficar um pouco mais organizado. Vou dar um split.
Abrir cada um num lado. Vamos lá. Aqui eu tenho meu button. Vou chamar de myButton. E vou importar esse meu componente aqui. O que a minha página vai retornar agora é o que eu fizer em myButton, certo? Ok, então agora eu estou aqui dentro de myButton. Como é que esse Style Components funciona? Vamos lá. Eu vou criar uma div aqui primeiro. Ele vê aqui o que eu preciso importar. Eu estou usando alguns snippets porque já facilita bastante o trabalho. Então eu vou importar o style de Style Components. Eu vou fechar isso aqui para ficar mais fácil de ler. Eu vou importar o meu style de Style Components. Vou importar e aqui eu já vou utilizar ele aqui. Eu vou exportar como se fosse um componente de React, e vou importar ele como se fosse um componente de React aqui dentro da minha página, dentro do meu componente. Então, eu vou chamar isso aqui de myBox, que vai ser uma div. Eu posso também mudar o elemento HTML disso aqui, em vez de ser uma div, isso aqui pode ser um section, isso aqui pode ser um H1, isso aqui pode ser um H3, pode ser uma div, pode ser um image, e ele vai ter o valor semântico que eu atribuí aqui. Então, vou dizer que isso aqui é uma div. Opa. Isso aqui é uma div. Vou dizer que isso aqui tem 400 pixels de largura. E tem 200 pixels de altura. E que o background color disso é blue, certo? Então aqui, quando eu for importar essa div que eu já estilizei ali, eu vou chamar só o meu myBox. E ele já aceita um elemento aninhado. Porque ela é uma div, ela tem um valor semântico de uma div. Então eu consigo simplesmente fazer o myBox, dizer que é uma div, e aqui eu importar uma div e chamar o meu myButton dentro. Inclusive eu posso colocar aqui, vir aqui e dizer que é um displayFlex, colocar um center e um center, e isso aqui vai ficar centralizado. Então, tá gostando dessa extensão aí, de criar tudo rapidinho, hein? Então aqui, tem gente que não usa. Então aqui eu já tenho um elemento estilizado, eu estilizei a minha div, o myBox. Então agora o que a gente pode fazer junto aqui? Eu posso fazer o smallButton. Tem que ter cuidado também nos nomes, eu ia chamar de myButton, mas o meu componente já chama myButton. Então quando eu for importar myButton dentro de myButton, eu vou ter um problema, porque eles têm o mesmo nome. Então, vamos lá, vou chamar isso aqui de smallButton, dizer que isso aqui é um div. Isso aqui vai ter um background color, isso aqui, padding 20px, color red. Vou chamar isso aqui de smallButton. Mais smallButton. Ok. Então agora eu já tenho o meu botão aqui. Ele já recebe as propriedades que eu falei aqui. E agora, qual é uma vantagem legal que a gente tem em utilizar o Style Components? A gente tem acesso fácil a props do meu elemento que eu criar utilizando o Style Components. Então, vamos lá. Vou dar um tab nisso aqui, só para identar. Vamos dizer que é uma situação normal. Dependendo de alguma coisa que aconteça na minha tela, o meu elemento vai mudar de aparência. Então, vamos dizer aqui, eu vou criar isso aqui, uma const isActive, certo? Que ela está falsa, isso quer dizer que meu botão está falso. Então, como é que eu posso acessar essas props aqui no meu elemento do Style Component? Eu vou vir aqui no meu smallButton e vou acessar uma variável do mesmo jeito que eu fiz aquele hit na API quando a gente começou, certo? Aqui é um template literal, então eu posso... Não estou achando o botão. Foi? Eu posso acessar minhas props, então eu vou chamar minha props aqui, eu vou acessar elas e vou dizer que se eu tiver uma props que é isActive, o meu background color vai ser vermelho. Opa, eu coloquei um igual aqui. Isso aqui é um operador ternário, eu acho que todo mundo já conhece, então basicamente ele funciona assim. É como se fosse um if e um else, mas ele é menos verboso, então como é que isso aqui funciona? Eu vou verificar if props.isActive, isso aqui. Eu vou executar isso aqui.
else eu vou executar isso aqui. Então é assim que funciona um ternário. Se não for active, eu vou chamar de vermelho. Ops, vou chamar o não active de vermelho e aqui de verde. Pronto. Ok, então o que aconteceu? Ele está verificando aqui o meu background color. Ele está me verificando. Eu tenho um props no meu small button que chama active? Não, então é vermelho, que é esse RGB que eu coloquei aqui. Se eu tivesse, o que seria? Eu posso passar tanto true fixo, que é assim, eu chamei só active, certo? Sim. Eu posso passar isso aqui, que vai ser true infinito. Isso aqui nunca vai mudar. Ou eu posso passar que esse prop recebe um valor que é da minha variável que eu tenho ali. Então, isActive false. Se eu mudar isso aqui, true. Então, acho que quem já teve a experiência de mudar dinamicamente a aparência de um elemento, já percebeu que aqui com o Style Components isso aqui é bem fácil e bem menos verboso. E, ao meu ver, é bem mais fácil da manutenção trabalhando com isso aqui. Então, eu só preciso passar um prop que eu vou reconhecer aqui. E eu posso passar, por exemplo, dentro de Small Button, se eu quiser, eu posso fazer um teste aqui. Eu vou criar outro elemento. Vamos supor aqui que vai ser um meu pequeno círculo, certo? Vou criar um MyCircle. Isso aqui vai ter um... Opa, diminui o tamanho da letra, desculpa. O width 100, height 100. Para isso aqui ficar redondo, eu vou colocar um border radius de 50%. O meu background color eu vou deixar branco inicialmente, certo? Então vamos lá. Então aqui eu vou chamar o MyCircle. Como ele não tem nada dentro dele, mesmo sendo uma div, eu posso dar self-close. Então ok. Agora eu tenho um círculo branco dentro do meu quadrado que era o meu small button, certo? Até aqui todo mundo acompanhando? Tá legal? Tá dando para acompanhar legal? Tá sim. Sim. Legal. Vamos lá. Então eu tenho o meu círculo aqui. E eu quero também mudar uma propriedade dele dinamicamente. Eu vou usar a mesma propriedade que eu usei aqui em cima. E eu vou usar aqui. Eu vou acessar props, vou ver se é isActive. Se tiver active, ele vai ficar branco. Se não tiver active, ele vai ficar preto. Certo? Então estou dizendo que o meu circle também tem uma propriedade active. Que quando ela é true, ele fica branco. Quando não, ela fica preta. Então, como aconteceu no outro, eu não tenho um prop, então ele vai ficar preto. Então, vou passar aqui o meu active. Depende de quê? Vai depender da mesma variável que eu criei para o outro. Então, aqui vai depender agora só desse valor aqui. E ele vai controlar os dois, porque eu já passei os props para os dois. Certo? Então, aqui a gente pode ver que eu consigo controlar os props dos meus elementos de maneira simples. Eu posso controlar através de uma variável só diferentes elementos passando esse prop. Então eu consigo mudar os estilos dele dinamicamente fácil. Se isso aqui dependesse de um estado que vem de algum use effect, algo que depende da API. Então, por exemplo, se a API hitar é true, se a API não hitar é false. Então, se der errado, fica vermelho e preto. Se der true, fica branco e verde. Ok. Agora, a cerejinha do bolo, para a gente terminar, é a gente fazer um tema global para essa aplicação. Toda aplicação grande, e eventualmente toda aplicação vai crescer, precisa ter um tema global. Por quê? Porque senão a gente vai fazer o que eu estou fazendo aqui. E isso aqui, a longo prazo, é inviável. Ok. Isso aqui, a gente tem 3 componentes, certo? Eu estou colocando manualmente os hexadecimais das cores e font size, e tamanho, etc. Isso aqui, quanto mais essa aplicação crescer, mais inviável isso aqui se torna, porque, vamos dizer, eu estou vendo aqui a Alcinda. A Alcinda chegou uma demanda para ela, e ela precisa ela precisa trocar todas as cores que são verde no projeto, vai ter que ficar tudo rosa. Agora, vamos supor que isso aqui tem 135 páginas, e tem verde em todo canto. Você pode fazer alguma coisa em buscar aqui, buscar pelo hexadecimal e substituir, ou você pode ter algo correto que seria ter um tema global, certo?
Então, como é que a gente faz um tema global para a minha aplicação? Vamos lá. Eu vou vir aqui em Pages, isso para o Next, tá? Mas no React também, se quiser usar o Style Component só com React, ele também funciona, certo? Não é necessário utilizar os dois juntos. Eu posso usar só o Next, usar só o Style Components. Um não depende do outro. Eu posso usar os dois juntos, mas um não depende do outro. Então, eu vou vir aqui no meu app. O que eu preciso fazer? Todo mundo aqui já tem experiência com Context, ou já usou o Context alguma vez? O Context do React? Eu já. Legal. Então vamos lá. Como é que funciona o Context? Eu vou importar aqui o elemento e vou explicar para vocês como é que funciona. Porque o Theme Provider funciona exatamente da mesma maneira. Pronto. O que é isso aqui? Eu vou colocar o meu Theme Provider em volta da minha aplicação. O que eu estou dizendo? Isso aqui funciona igual um Context do React. Todo mundo que está dentro desse meu Theme Provider que eu coloquei aqui vai ter acesso ao tema que eu vou passar por aqui. Então, o que isso quer dizer? Eu vou passar um arquivo aqui, que a gente vai criar agora junto. Vamos criar ele aqui agora. Dentro aqui, vou criar uma pasta tema, só para ficar organizado. Dentro de tema, eu vou criar o theme.js. Vamos lá. Opa. Então, vamos lá. Eu tenho um objeto e eu vou dizer que o meu primary a cor é um laranja. Vou dizer que o meu primary é um laranja, certo? Então aqui ele tem esse prop dele. Isso aqui não é o theme que eu estou criando. Ele já espera receber esse prop theme aqui, que é do próprio theme provider. Então eu vou passar aqui. E aqui dentro eu vou usar o arquivo que eu acabei de criar, que ele acabou de buscar lá. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que todo mundo, no caso toda a minha aplicação, vai ter acesso a esse theme que eu estou criando aqui. Então, em qualquer lugar da minha aplicação que eu queira usar esse primary, agora ele funciona. E como é que eu uso esse primary aqui agora? Vamos voltar aqui no nosso botão. Vamos lá. Aqui agora o meu círculo, em vez de ficar branco, estático, eu quero que ele vá buscar com base na cor do tema que a gente acabou de criar. Como ele está servido para todo mundo na minha aplicação, está todo mundo dentro do meu theme provider, eu consigo acessar só assim. Props.theme.primary. Quando eu fizer isso, eu já estou utilizando um tema global. Simples assim. Eu vim aqui no meu app, envolvi toda a minha aplicação no Theme Provider, disse qual era esse tema. Ok, esse tema aqui vai ser servido para todo mundo. E agora eu já posso usar tranquilamente o meu tema dentro de todo mundo. Então, se eu vier aqui e mudar isso aqui para preto, ou se eu mudar isso aqui para branco, ele já vai atualizar automaticamente em todos os lugares que eu utilizar o meu tema. Isso ajuda muito em algumas campanhas, ou tem algo como, por exemplo, um Night Mode, que é muito comum agora, várias aplicações têm. Então, se você tiver um tema global, fazer um Night Mode é um pulo, é muito simples, porque você só precisa replicar isso aí e inverter as cores. Gustavo, falou alguma coisa? Tá um mute, cara. É interessante, por exemplo, teve agora o Pride Day. Então, você poderia ver quem pegou o Uber aí ou algo do tipo, sabe que os carrinhos do Uber todos mudaram ali. Isso é um exemplo de tema, provavelmente, que eles fizeram para resolver tudo de uma vez só ali, as cores. Na verdade, é bem popular, né? O Theme Provider há muito tempo atrás. Acho que é muito difícil as pessoas ficarem mudando código a código, linha a linha. Mas o Style de Components traz isso aí pra gente e está sendo bem utilizado. Legal. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente queria criar uma aplicação com Next, criar algum componente, fazer um tema global. Então a gente fez hit em API, buscou uma informação com revalidate, buscando ela a cada X segundos, mostrou como funciona o build. E era isso que a gente tinha para mostrar. Queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa, ou se ficou alguma dúvida. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Eu trabalho bastante com Style Components, só que no React Native. Sim. E trazendo para o React, existe alguma melhor indicação sobre como construir os components? Se é para cada elemento daquela página minha eu criar ali um export diferente, como você fez com o seu MyBox, seu Small Button? Ou
criar alinhando os níveis é uma boa opção também. O que é mais assim, se existe um padrão em torno disso? Legal. Normalmente a gente faz assim como eu fiz aqui. Normalmente o que eu vejo a maioria das pessoas fazer é assim. Eu não sei se isso é bem um padrão, mas por que a gente normalmente faz assim, onde eu trabalho se faz assim? Porque a gente ganha, eu posso reaproveitar esse componente em outro lugar. Se eu faço todo o meu CSS alinhado, por exemplo, eu posso, para quem não entendeu a pergunta foi do Vitor, certo? Isso. Sim. Eu posso replicar o meu MyCircle, eu posso criar outro componente e importar o MyCircle e ele vai funcionar sozinho. Então, tendo peças de CSS isolado, meu CSS não depende do componente de cima, porque o que o Vitor está falando é que eu posso fazer assim. Dentro do meu Smile Button, que eu tenho aqui, eu poderia ter uma div, e aqui dentro eu fazer isso aqui. Certo? Isso. Esse E aí. saber se o pessoal tem usado mais desta forma ou da outra forma que você fez. Pronto, legal. Isso aqui é a ideia do Vitor. Normalmente a gente faz da outra forma por causa... A gente pode reaproveitar os nossos componentes em outros lugares. Então, qual é a ideia da gente criar um componente? Se eu vou ter um elemento só que vai ser utilizado em um lugar só, a gente vai fazer mais ou menos como pode fazer da maneira que você fez, ou pode fazer assim, não vai fazer tanta diferença. Mas a nossa ideia de fazer componente é o quê? É poder reaproveitar esse mesmo componente em diferentes lugares. Então, se eu vou fazer um card, eu posso utilizar esse card para colocar uma foto de um usuário, ou que vai ser um círculo, ou eu posso reutilizar esse card para colocar a foto de um produto que vai ser uma imagem quadrada. De qualquer forma, eu só queria utilizar um card branco para colocar a minha foto dentro, certo? Se eu colocar todo o meu CSS alinhado, eu não consigo fazer isso, eu não consigo reaproveitar porque está tudo... eu estou dizendo que, por exemplo, como nesse exemplo que você deu aqui, qualquer div que eu tenha dentro do meu Small Button vai ter essas propriedades. Então isso aqui mata a reusabilidade do meu componente. Porque se eu quero utilizar em algum lugar que não tem essas propriedades, eu tenho que reeditar esse componente. Pô, Vale muito também pelo tamanho também do seu app, né? Talvez te sirva muito bem fazer isso aí, mas pela reusabilidade é melhor fazer de outro jeito. Tá? O app vai crescer, você já sabe, então é melhor você separar. Legal. Obrigado, Vitor. Boa pergunta. Legal. Boa. Mais alguém? Mais alguma coisa? Eu tenho uma A dúvida. Laís. Vai, Laís. Vocês comentaram que Next também suporta TypeScript. Para fazer a configuração de TypeScript, é da mesma forma manual como a gente faz em React ou existe alguma forma automática? É automático. Quando você faz a criação do projeto, você pode dizer já que ele Built-in. vem com o TypeScript e já era. É só isso. Ah, E aí bom. daí para frente é só TSX e TS e ser feliz. Boa. E uma dúvida foi porque, pelo que eu percebi, Next a gente seta as rotas pelo nome dos arquivos, né? Sim. Existe alguma forma de configurar as rotas sem ser o nome dos arquivos ou é simplesmente assim? É assim, por causa daquilo que a gente comentou bem lá no começo. O framework obriga a gente a trabalhar dessa forma. Ah, bom. Então a gente tem que se adequar um pouco a ele. A gente está acostumado com a liberdade que o React dá, mas aqui a gente tem que se adequar um pouco. Boa. É isso. Obrigada. Legal. Uma curiosidade, eu já vi uns aventureiros querendo sair fora dessa área do Pages. Mas aí tu foge da ideia do Next, né? Que traz a facilidade. Mas se você pesquisar um pouquinho no Stack Overflow, eu tenho certeza que você vai ver os aventureiros mudando as rotas de forma diferente. não duvido. Eu mesmo já tive essa curiosidade, eu já fui um que quis sair um pouco para entender. E se eu quiser dar um nome diferente aqui? Legal. Uma outra questão aí, eu não sei, o TypeScript, o Next, ele roda, quando você dá aquele start, ele roda também uma interface back-end ali, não sei se é com Express ou algum outro player. É isso mesmo? Eu não tenho certeza se é uma Express, Vitor. Boa pergunta, eu realmente não tenho certeza. Mas ele Tá. roda uma interface back-end. É porque a minha dúvida seria mais em relação ali à parte do cache. Como que ele guarda esse cache? E aí eu tenho uma outra pergunta que pode se alinhar com essa, que a gente consegue forçar a revalidação desse cache? Vamos pôr,
em um cenário aí, até que o Gustavo colocou consegue. aí 7 dias, né? Mas vamos supor o seu cenário também, que é um dia. Sei lá, no meio do dia, uma super promoção e a gente, cara, precisamos agora revalidar o cash agora. Consegue. Eu posso te pegar o link da documentação e te mandar isso. Force Revalidation. Pronto. Eu vou te mandar aqui. É do Next 12, o Next 12.1, que é On Demand Incremental Static Regeneration. Isso está em beta. Provavelmente a equipe que trabalha com o Next também gostou, estava tendo esse mesmo problema aí. E eu vou te mandar o link aqui. Eu posso mandar aqui no chat para todo mundo. E ele já mostra como é que a gente faz isso. Deixa eu só achar o chat aqui que eu não estou achando. Eu já mando na direita. Já mando para vocês aqui. Eu acho que a minha versão do Teams é diferente. Mas dá sim, Vitor. Eu vou te mandar o link aqui de como é que faz isso. Como é que a gente pode forçar uma revalidação on demand. Tipo, eu preciso mudar agora. Como é que a gente faz isso? Já dá para fazer. Porque aí talvez tendo uma interface back-end, de repente a gente consegue... Ele deve, imagino que salvar esse cache em algum lugar, né? Físico, talvez. Não sei. Aí a outra pergunta seria se a gente consegue, de repente, trocar essa engine de cache para um Redis da vida ou algo assim. Interessante. Legal. Eu não pensei nisso. Legal. Também não. Provavelmente consegue. Consegue mudar para isso. Eu vou te mandar os links da documentação sobre on-demand revalidation, que é algo que tem... Geralmente eu trabalho com isso, né, Vitor? Trabalha com Next. Legal. Isso é uma dor que a comunidade tinha, então eles já foram em cima dessa dor aí de fazer o force revalidation para você não ter que buildar e ficar buildando sempre de novo, mudando um parâmetro de revalidação, que eu quero mudar agora. Então já dá para fazer isso aí. Legal. Valeu aí. Tem mais 2 perguntas que o José e o Rodolfo. Pode ir o José primeiro, depois o Rodolfo. Nosso tempo já tá curto. Já terminou, na verdade, mas vamos lá só para terminar. Sim. Tá bem, obrigado. E vai ser bem rápido. Em relação a essa path variable que você colocou, por exemplo, a id era uma variável dinâmica. Eu conseguiria fazer um alinhamento, colocar mais, por exemplo, uma categoria e depois um id de um produto? Você está dizendo substituir isso aqui, por exemplo, por um João, certo? Isso, por exemplo, se eu quisesse pegar o ID da categoria e depois pegar o ID do produto, seria... Sim, consegue. Okay. Seriam 2... É isso aqui mesmo, certo? Eu entendi, certo? Isso. Category. ID, certo? Seria isso aqui. Exato. Consegue. Perfeito. Legal. Era isso. Obrigado. Mais alguém? Tem mais uma, né? Tem o Rodolfo. Sim. Oi. Então, minha dúvida é mais relacionada ao Style Components, porque ele me pareceu dar mais trabalho no sentido do que uma biblioteca de componentes já prontos, por exemplo, o Material UI ou o NTD, né? Qual você vê, me diria a vantagem principal, né, do Style Components, assim, em relação a essas bibliotecas que já são mais prontas? Legal. Boa pergunta. O Material UI usa o Style Components, mas o que é que ele te dá? Ele te dá um tema pronto. Então, qual é a ideia do Style Components em si? É você fazer os seus componentes. Então, se você quer criar, quer fazer, quer ter liberdade, você usa o Style Components. Porque como é que funciona o Material UI, esse que você utilizou como exemplo? Ele te dá um tema pronto. Se você, por exemplo, ele vai te dar um botão já funcional e etc, estilizado, que você precisar. Mas se você quiser mudar o estilo que ele já te dá, você precisa sobrescrever o tema que o Material UI já te dá, certo? Não é isso? Sim. Então, a vantagem está aí. Você tem mais liberdade do que utilizar algo já pronto. Então, se você vai criar um projeto do zero, que você é o responsável pela UI e você vai criar os componentes, o Style Components é mais interessante. Porque se você for utilizar o Material UI e você tem que criar tudo, então você está importando um tema completo e depois vai ter que sobrescrever ele todo para fazer o que você quer. Não sei se deu para perceber. Sim, entendi, mas se é só para mudar o tema também no Material UI é fácil. Sim, mas você, de toda forma, você está importando um tema que você não vai usar. E no final das contas, tudo é uma questão de preferência. Se você prefere importar o Material UI inteiro e depois sobrescrever o tema porque é algo que você já está habituado,
isso não vai fazer você mudar para o Style Component. Isso aqui é uma das ferramentas que você pode utilizar para criar seus componentes. Se você prefere utilizar o Material UI, você pode utilizar o Material UI. É uma questão de escolher mais liberdade, né, para criar do zero as coisas. Exatamente. Se você quer ter mais liberdade, é por aqui. Se você quer aproveitar e acelerar o seu desenvolvimento pegando o que já tem pronto, tipo assim, o visual é importante, precisa estar ok, mas não é a prioridade A do projeto. Então, Material UI, Entity Design, e aí vai embora. É tudo um trade-off. Então, a gente ganha em liberdade, mas perde um pouco em velocidade. Por quê? Porque você vai ter que criar os seus componentes. Então, se eu for utilizar o Material UI, o que é que eu ganho? Eu vou ganhar em velocidade porque a maioria das coisas já está pronta. Então, é um trade-off. O que é que eu prefiro? É sempre por aí. O caminho é sempre esse, aqui quando a gente vai começar um projeto. Mas é interessante porque, por exemplo, o Style Component dá para a gente fazer a validação ali direto no CSS. Enquanto que, muitas vezes, quando a gente usa CSS módulo, a gente precisa criar duas classes para validar qual é que está ativo e qual não está. E ali já dá para botar direto. Sim. Que eu percebi. Tem essa E diferença. acaba que o seu componente fica mais limpo, né? Exato. Porque você escreve menos e fica mais focado na lógica. A Exato. parte visual está num arquivo separado. Aí tem essa facilidade que ele permite. A gente escreve mais, mas também tem essa facilidade. Sim. Bem, eu acho que não temos mais perguntas, mas vou deixar, acho que uma pulga aí atrás da orelha da galera, que imagina só, testar uma rota dinâmica, testes unitários com Next.js. Vocês imaginam como é que a gente vai fazer isso? Mas vou deixar a pulguinha atrás da orelha aí. Tudo dinâmico, nem o Ian fez ali com o Products ID, fazendo dinamicamente ali como testar unitariamente cada rota. Tem como? É assim que o Next funciona. Mas vou deixar atrás porque o nosso tempo já se foi. Aí é covardia. E Legal, é bem pessoal. bacana. Legal. Mais alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Não? Então, pessoal, obrigado. Olha, eu vou pedir para vocês, para quem tiver, quem puder e quem quiser, ligar a câmera, que a gente vai tirar um print que a Albay vai compartilhar e para a gente ter guardado também de todo mundo que esteve por aqui. Eu queria agradecer vocês pelo tempo. Eu sei que isso aqui, para a gente que está aqui em Portugal, isso já é depois do expediente, então obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido útil. Vocês têm o meu e-mail, meu contato, então qualquer dúvida vocês podem procurar a mim, pode procurar o Gustavo. E quem for da Albay, espero que a gente se esbarre por aqui ainda. E quem não for, pode pensar em vir aqui para cá, que a Albay é uma empresa sensacional, vocês vão gostar. Eu vou tirar um print aqui, quem quiser fazer um sinalzinho, qualquer coisa. Acho que tem como botar todo mundo na tela aí, eu acho, na galeria, né, na sua. Eu acho que Tenta fazer aí, Gustavo, que eu acho que eu não consigo aqui. Together, eu não sei se muda todo mundo. Pode parar de compartilhar. Pode ser isso também. Eu acho que você tem Aparece todo mundo Aparece todo mundo na cadeirinha, não, né? Não. Eu acho que tem um modo conferência, eu acho que encaixa todo mundo que tiver com a câmera. Eu acho que então eu acho que já tá ok. Todo mundo que tá com a câmera tá aqui em cima, eu tô lá embaixo e é isso. É isso mesmo? É isso aí. Acho que tá legal. São de acordo com a screen de cada um, mas é isso. É isso aí, tá certo. Então vamos lá, Vambora? pessoal. Dá um 2, aí. 3, foi! Legal, pessoal, obrigado. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenha sido legal. E eu acho que é isso. Sim. Uma coisa, quem não tá no Slack, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo no chat, pega aí. Quem não estiver no Slack, a gente vai adicionar lá. E agora é isso. Bem, obrigado também pelo tempo de vocês. Obrigado por estarem aqui, acho que foi bem proveitoso para todos aí. E aguardem o próximo, peçam e a gente se vê por aí. Se vocês tiverem um tema que vocês acham relevante, que a gente fale aqui, algo sobre front-end, é só mandar pra gente no Slack, que a gente faz outro webinar desse aqui. Olha o Pedro Felipe aí, apareceu, hein? Que vocês tiverem algum tema relevante, se quiserem falar sobre, então é só mandar pra gente lá que a gente faz outro webinar, a gente tá sempre por aqui pra ajudar, certo? Boa. Então valeu, pessoal, obrigado e é isso. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, gente, obrigado, hein? Valeu, pessoal. Obrigado. Boa semana. Boa semana.